Graça e paz a todos mais uma vez, boa noite em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está entrando aí a nossa live no Ministério Compartilhar uma palavra que edifica. E eu agradeço a Deus por poder chegar até a sua casa, até o seu trabalho, enfim, onde quer que você esteja acompanhando essa live do Ministério Compartilhar, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra que edifica a sua vida, o seu coração, os seus propósitos e até mesmo o seu sonho. Nós vamos juntos aí, meditando na palavra de Deus, falando dos anúncios da igreja, não é? Desse final de semana. Nós temos aí a nossa agenda já cheia nesse final de semana. Nós temos amanhã o culto de libertação às 19 horas e 30 minutos. Participe conosco, junte-se a nós no louvor, na adoração. Vá buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invoque-o enquanto Ele está perto, né? Nós estamos vendo aí cada vez mais e mais os dias afunilando, os dias se tornando difíceis, mas Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas e isso precisa ser despertado no nosso coração. Nós precisamos ativar na nossa vida o amor para servirmos a Deus. Nós precisamos ativar no nosso coração o desejo de estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor e servindo a Ele, que é muito importante para a nossa vida. Então amanhã, às 19 horas e 30 minutos, teremos ali o nosso culto de libertação. E eu quero estar ali com você, adorando a Deus e ministrando a palavra, a poderosa palavra de Deus ao seu coração, para que você alcance o que Deus tem preparado para a sua vida. E no domingo, nós teremos 2 momentos no domingo. 8 horas da manhã é o nosso culto de consagração. Um culto onde nós vamos já em jejum para a igreja, um jejum que se inicia no sábado, não é? E é muito importante, irmãos, porque muitos, infelizmente, nem jejum, mas só tem esse dia, não é? Que no caso é obrigatório, né? A estar em jejum para jejuar. Então, participe conosco, domingo, 8 horas da manhã. Eu quero ver os irmãos lá, juntamente comigo, adorando, louvando o nome do Senhor Jesus. E depois do culto nós temos o café da comunhão, que é um momento também maravilhoso, um momento muito especial de comunhão uns com os outros e participarmos desse delicioso café após estarmos entregando o nosso jejum para o Senhor. E também entregando na manhã já o nosso louvor, a nossa adoração e recebendo da parte de Deus a poderosa palavra que transforma a nossa vida. E à noite, meus irmãos, 19 horas e 30 minutos, nós temos o culto de Santa Ceia. Um culto também fantástico, maravilhoso, como todos os cultos são, e aonde existe um propósito da parte de Deus para que isso seja feito, para que possamos renovar a nossa aliança com o Senhor, para que nós possamos examinar a nós mesmos, fazermos uma introspecção, como eu sempre digo, não é? E nos aliançarmos com o Senhor em renovo, em transformação, em mudança de vida, renovando os propósitos, os votos, não é? Deixando de lado tudo aquilo que tem causado realmente empecilho na nossa vida, empecilho no nosso ministério, para que a palavra de Deus trabalhe no nosso coração, para que o amor de Cristo prevaleça e resplandeça em nossas vidas. Nós teremos então no domingo esses 2 momentos. Pela manhã, o culto de consagração, o café da comunhão com os irmãos, e à noite o culto de Santa Ceia. Mas eu gostaria, irmãos, que realmente nós pudéssemos ir para a igreja firmados em um propósito, com o coração aberto para o novo tempo. Olha, hoje é quinta-feira, então temos ainda a sexta, o sábado e o domingo, se Deus permitir, para examinarmos as nossas vidas, tirarmos do nosso coração toda a mágoa, todo o rancor, toda a raiz de amargura. Se você tem uma pendência com alguém, pega o seu telefone, liga para a pessoa, manda uma mensagem para ela, reconcilie com o seu irmão, com o seu pai, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com o seu vizinho, com quem for que seja.
não vá participar do culto, não vá entregar, inclusive, a sua oferta com o coração magoado, com o coração manchado. Não faça isso, meus irmãos, até porque a palavra de Deus diz que quando comemos e bebemos sem o discernimento do corpo de Cristo, sem discernimento do propósito que aquela ocasião apresenta para nós, nós comemos e bebemos para a nossa própria condenação. E Deus tem falado muito comigo essa semana sobre isso, sobre a falta de discernimento na vida dos cristãos que estão levando eles à condenação. Eles estão vivendo num fracasso, numa condenação, porque estão escolhendo isso. Não estão sendo obedientes à palavra do Senhor. Então, a Bíblia diz que se você for colocar uma oferta no altar e tiver alguma pendência com alguém, deixa a sua oferta, vai lá, reconcilia-te com teu irmão e depois entrega a sua oferta. A Bíblia não diz que você tem que esperar o seu irmão reconciliar com você. A Bíblia não diz que você não precisa reconciliar com o seu irmão porque você está certo, porque você tem razão, porque isso não tem importância. Não, a Bíblia diz, deixa de lado e reconcilia-te com teu irmão. E você vai ver que haverá um fluir, um romper, um mover de Deus para a sua vida. Então, temos aí esses dias, temos aí essa semana para fazer tudo isso, para que você não seja mais uma dessas pessoas que participam do corpo, do sangue do Cordeiro, que levam a sua oferta ao altar, mas o seu coração está bloqueado, está fechado, porque falta o perdão, falta o arrependimento, não é? Faltam princípios que trarão vitória e bênção para a nossa vida. Então, domingo é um dia maravilhoso para a nossa vida e eu creio que vai ser um desatar sobrenatural de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Convide uma pessoa, convide um irmão, um vizinho, um parente, não é? Para participar conosco do culto. Uma pessoa que talvez esteja enfrentando dificuldades, porque o mundo está perecendo e o mundo carece de pessoas que têm o coração aberto para pregar a palavra de Deus. O mundo carece, a Bíblia diz que a criação, ela geme, meus irmãos. O mundo está gemendo. Estamos vendo aí homicídios que eram corriqueiros agora em todos os lugares. As pessoas estão se matando. Por quê? Porque Satanás tem imperado na vida de muitos. E muitas vezes, meus irmãos, até mesmo na vida daqueles que se dizem cristãos. Porque se dão lugar à ira, ao rancor, à contenda, à mentira e ao pecado, é porque existe um mover maligno na vida das pessoas. Mas Deus tem um propósito de trazer edificação para todos nós através da palavra de Deus. Seja obediente à palavra de Deus. Não seja obediente apenas naquilo que lhe convém obedecer, não. Seja obediente, porque toda a palavra de Deus, ela traz vitória para quando nós obedecemos. Não precisa permitir que o inimigo te engane, não é? Achando que você não precisa de arrepender, que você não precisa pedir perdão, que você não precisa ter uma vida de santidade, que você não precisa ter uma vida de obediência. Não, todos nós precisamos. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, meus irmãos. Se ele, que é o maior exemplo de servo, de obediência para a nossa vida, não negou, não refutou a ser desobediente, mas foi obediente até o final. Por que que nós muitas vezes nos prendemos em razões enganosas, em razões nocivas, que só serve para alimentar o nosso ego, que só serve para alimentar a nossa vaidade, que só serve para alimentar a nossa arrogância e nos escravizar, e nos prender, e muitas vezes sermos usados pelo maligno e às vezes achar que Deus está no negócio. Deus não está onde existe desobediência, Deus não está onde não existe perdão, Deus não está onde não existe arrependimento, meus irmãos.
E às vezes nós somos tão arrogantes e tão prepotentes que, para não manchar o nosso ego, nós nos colocamos na condição de vítima e nos vitimizamos diante de tudo que acontece. Não. Seja obediente à palavra. Peça ao Espírito Santo que flua no seu coração, que flua na sua vida. Não adianta falar, não, eu tenho o Espírito Santo. E às vezes no momento de emoção, falar em língua, dar glória a Deus. Não, isso é coisa da alma. Porque quem tem o Espírito Santo é guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo na sua vida, ele é convencido ao que precisa e deve ser feito. Então, queridos, atente para isso. Atente para o propósito que Deus tem para a sua vida. Seja excelente nas suas decisões. Seja excelente na sua obediência. Seja excelente em tudo aquilo que você faz, porque a bênção de Deus repousará sobre ti, em nome do Senhor Jesus. Então, se você conhece alguém que está passando por enfermidade, que está vivendo dias difíceis na sua vida e precisa ouvir uma palavra que edifica, ouvir uma palavra que traz paz, que traz regozijo, amanhã nós estaremos na igreja, no Ministério Compartilhar, Rua Coronel Tamarindo, número 218, no bairro da Pedreira, aqui na cidade de Guaratinguetá, e eu espero por você e por toda a sua família. E domingo não será diferente. Domingo nós estaremos também reunidos às 19h30 no culto de Santa Ceia, mas logo pela manhã, às 8h da manhã, nós estaremos ali no Café da Comunhão, naquele culto maravilhoso, irmãos, que é o culto matinal, o culto de consagração. Domingo nós fazemos 2 cultos no culto de Santa Ceia. E eu quero esperar por você. Eu quero que você esteja lá adorando ao Senhor comigo, buscando ao Senhor comigo, já preparando, já criando um ambiente espiritual para a manifestação da glória de Deus na sua vida, no seu coração. Isso se faz necessário, irmãos, para todo aquele que busca o nome do Senhor na sua vida, o poder sobrenatural de Deus na sua vida, esteja sendo movido pela palavra, esteja sendo movido pela fé da presença de Deus. Porque o fato de nós estarmos na igreja, irmãos, não quer dizer nada se eu estiver ali e não estiver com o meu coração aberto, se eu não estiver com minha fé focada na presença de Deus naquele lugar. Eu posso estar ali, mas posso estar com o coração totalmente vazio, sem a fé de que Deus está naquele lugar. É por isso que muitas meninices às vezes acontecem dentro das igrejas, muitas confusões, muitas brigas, muitos pensamentos errados. É porque às vezes a pessoa está lá, mas o coração dela, a fé dela, não leva ela a acreditar que Deus está naquele lugar. Aí ela profana, ela faz coisas porque ela acha que Deus não está ali. Ela não acredita que Deus está ali. Então, não sejamos assim, não venhamos agir dessa maneira, mas que possamos abrir o nosso coração para buscar ao Senhor, porque Deus tem grandes coisas para cada um de nós. Seja bem-vinda também nossa pastora Alda aí na live, né? Seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu acho que deve estar com algum problema aí, porque não está aparecendo nenhum comentário aqui para mim. Nenhum comentário, eu não estou conseguindo ver nenhum comentário. Aqui está aparecendo só que os comentários aparecerão aqui, mas não está aparecendo nenhum comentário. Então, às vezes, irmãos, sem eu ver o comentário dos irmãos, às vezes eu não sei quem está do outro lado, porque às vezes por causa da foto a gente não consegue enxergar. Uns eu conheço por causa do perfil da foto, né? Do jeito que está, mas outros eu não consigo às vezes nem fazer ideia de quem está do outro lado. Mas eu louvo a Deus por você estar aí participando conosco dessa live do Ministério Compartilhar, que acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas, com o propósito de levar ao seu coração uma palavra que edifica.
E também, irmãos, essa semana, preste bem atenção, nós vamos iniciar o treinamento liderança congregacional do Ministério Compartilhar. O irmão Rafael Rodrigues, a nossa irmã Vanessa Rodrigues também, lá de São Paulo, eles são os que estão cuidando de tudo isso, estão cuidando de toda o envio, não é, desse material para que você aprenda. Então, se você não está inscrito, talvez por algum motivo você não mencionou ali na enquete o seu desejo de participar, manda mensagem pro Rafa, tá? Rafa, olha, o Rafa tá aí no grupo da igreja aí. Rafa, eu não consegui me inscrever, eu não consegui participar lá da enquete, fazer minha inscrição, mas eu quero participar. O Rafa vai orientá-los ao que precisa ser feito e como isso vai ser feito, não é? Para que você receba esse conteúdo semanal, para que você medite em tudo aquilo que você vai receber, aprenda, não é? Deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus trabalhar no seu coração, para que você se desenvolva como líder congregacional. A igreja, irmãos, hoje em dia, ela sofre, infelizmente, porque não existem pessoas com o coração aberto e preparado para se entregar para a obra. Não para liderar da maneira que ele quer, não, mas para liderar de uma forma bíblica, com princípios de Deus. E o treinamento liderança congregacional, ele veio nesse propósito, ele foi gerado nesse propósito, para que seja levantado no Ministério Compartilhar uns líderes com perfil para servir, para se entregar, para doar, líderes que têm no seu coração o perfil da renúncia, que buscam ser úteis e servos na casa do Senhor. Não rebeldes, não, mas que sejam ovelhas, que sejam abertas para o serviço de Deus, que sejam maduras nas suas convicções, nas suas decisões, nos seus propósitos, e que estejam predispostas a glorificar o nome de Jesus Cristo, não somente sozinho, mas com todo ali as pessoas que estão inseridas no contexto dessa liderança. Então, eu adianto para você que o treinamento liderança congregacional vai ser uma bênção e vai trazer muita edificação para a sua vida. Eu tenho certeza que se os princípios forem aplicados na nossa vida, o Senhor vai nos abençoar, porque é o propósito, é o desejo de Deus que nós possamos servi-lo, que nós possamos realmente vivermos a prática da fé, não somente com palavras, porque com palavras às vezes é fácil, até para muitos até com palavras é difícil, né? Mas com palavras às vezes torna-se mais fácil, mas com atitudes correspondentes à palavra, aí torna-se para muitos difícil e às vezes quase que impossível. Ah, pastor, mas não há impossível. Sim, eu concordo, mas se torna impossível porque a pessoa não se predispõe a abrir o seu coração para servir. Ontem eu estava meditando com os irmãos numa palavra na igreja, e inclusive eu quero até ler essa palavra com os irmãos, porque ontem Deus falou muito forte comigo na questão dessa palavra, que às vezes nós já lemos várias vezes, não é? Mas ontem um detalhe me chamou a atenção, porque o Espírito Santo revelava algo ao meu coração, e eu quero compartilhar isso com você. Em Filipenses capítulo 2, se você puder até mesmo anotar, não é? Você pode ler do versículo 1 até o versículo número 8, não é? Ou melhor, até no versículo número 9. Mas eu vou me ater apenas a um versículo. Mas para que você possa entender o contexto dessa palavra, Filipenses capítulo 2, no versículo número 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
e fazendo semelhante aos homens. Preste bem atenção nisso. E fazendo semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, ontem no culto o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Quem teve ali a oportunidade, a graça, a bênção de poder estar na igreja ouvindo essa palavra, eu tenho certeza que também foi abençoado, que também foi grandemente edificado por essa palavra, porque o interessante, irmãos, que quando Jesus Cristo, quando o Verbo se fez carne, quando Jesus se manifestou aos homens, um detalhe me chama a atenção. É claro que ontem eu estava falando sobre o amor, não é? Sobre o propósito de Deus. Eu estava falando sobre Romanos capítulo 13, no versículo 8 em diante. É claro que alguns detalhes chamam a nossa atenção no que diz respeito a tudo isso, mas a palavra de Deus fala que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Irmãos, olha que interessante. Guarde isso, guarde essa revelação para a sua vida. Nós somos humanos, fomos criados assim, à imagem e semelhança de Deus, mas a palavra de Deus ela fala que Jesus Cristo aniquilou-se a si mesmo. Olha só, aniquilou-se a si mesmo, tomando, algumas Bíblias dizem, assumindo a forma de servo. A Bíblia não diz que ele, sendo Deus, assumiu a forma humana. Não. A Bíblia diz que ele assumiu a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Isso me ensina, irmãos, que os homens, eles foram criados para ser servos. O estado natural do homem é ser servo, é servir. Jesus não deixou de ser Deus, ele não aniquilou-se de ser igual a Deus, apenas para assumir a forma humana, senão estava escrito isso. Mas a Bíblia diz que ele assumiu a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. É porque Jesus sabia que nós fomos criados para servir o Deus Todo-Poderoso, para estarmos em comunhão com Ele, para vivermos uma vida de gratidão a Ele, honrarmos a Ele sobre todas as coisas. Porque Jesus, ele podia vir como Deus, não. Ele não quis ser igual a Deus, ele se esvaziou a si mesmo. Ele falou, não, eu quero conviver com eles, mas eu quero conviver como eles foram criados. Servos. E às vezes, meus irmãos, é de difícil compreensão para muitos entendermos que nós fomos criados e gerados para servir. A beleza da nossa criação, a beleza da nossa formação, a beleza da nossa existência é servir. Jesus quis ser como homem para servir a Deus. Ele assumiu a forma de servo. Ele falou, não quero ser igual a Deus, eu quero servir. Aleluia. Porque os homens servem. Isso é lindo, irmãos. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. E muitos às vezes não querem aniquilar-se ao seu ego, ao seu eu, à sua arrogância, à sua prepotência, para assumir o estado original, o qual Deus o criou, que é para ser servo. Ah, meus irmãos, eu fui impactado ontem com essa palavra, porque eu entendo que esse é o propósito, que esse é o caminho, que essa é a revelação de Deus para a nossa vida, é servir.
Ele podia ficar lá com Deus. Poderia fazer outras coisas, não. Mas ele falou, eu quero ir lá, eu quero servir, eu quero ser semelhante aos homens. Eu quero assumir a forma de servo. E a Bíblia diz que achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sabe o que isso nos ensina? Que nós podemos ser obedientes. Que nós temos poder para ser obedientes à palavra, ao Senhor. Que nós temos condições de nos humilhar. O que é humilhar, irmãos? Humilhar significa tornar humilde, tornar-se dependente diante do Senhor. Domingo passado, eu tive a graça, a alegria de ministrar sobre a última ceia, onde Jesus lava os pés dos seus discípulos. A Bíblia diz que nós precisamos aprender dele. E aprendei de mim, Jesus diz em Mateus 11, que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para a vossa alma. Aqueles que se dizem cristãos, que se dizem crentes, hoje em dia estão vivendo atribulados, desesperados, irritados com qualquer coisa, porque ainda não encontraram descanso para a vossa alma. Ainda não tem praticado o maior aprendizado de alguém que foi Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo. E esse alguém se chama Jesus Cristo. Aleluia! A Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo. Ou seja, demonstrou total dependência ao Senhor, ao nosso Deus. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu comecei essa live hoje falando que muitos obedecem apenas quando convém. Quando a obediência requer, às vezes, desapego, requer renúncia, requer sacrifício, requer uma oferta, requer um propósito, desistem de obedecer, não querem mais obedecer, porque Satanás tem cegado os seus olhos e enchido os seus corações com mentiras, que devemos obedecer apenas naquilo que nos convém, naquilo que não nos convém, nós devemos endurecer o coração, bater o pé e lutar contra. Meu irmão e minha irmã, saia dessa utopia. Peça a Deus que abra os seus olhos espirituais. Peça ao Espírito Santo que toque na sua vida. Ore, busque a Deus com jejuns, para que a carne seja escravizada. E você resgate no seu interior o estado original e maravilhoso, o qual Deus te criou, o qual Deus me criou, para assumirmos a forma de servo. O apóstolo Paulo fala isso com muita propriedade, quando ele diz nessas palavras: porque quem obedece, quem assume a forma de servo é honrado. E a Bíblia diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para que todo joelho se dobre nos céus, na terra, nos estão debaixo da terra, em todo lugar, para a glória de Jesus, não, para a glória do Deus Pai, aleluia! Deus quer ser glorificado através da minha vida e da sua vida, meu querido e minha querida. Mas desperte, saia do sono. Saia dessa cadeia que tem te aprisionado. Saia desse mundinho que você entrou, trancou a porta e jogou a chave fora. Saia disso. Que você possa entender que Deus está falando conosco, meus irmãos. Porque eu entendo, mas eu creio que Deus quer que você também entenda. E se você entende, glória a Deus, aleluia, pela sua vida.
Deus está sendo glorificado através da sua vida. Mas se você não entende, a Bíblia diz: peça a Deus sabedoria, que Ele te dará. Ele manifestará nos nossos corações todo o entendimento, como a palavra de Deus diz em Timóteo. Deus tem o desejo de nos esclarecer, meus irmãos. Porque quando não existe na nossa vida, quando nós não assumimos a forma gloriosa e maravilhosa qual Deus nos criou para sermos servos, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo assumiu a forma de servo e tornou-se semelhante aos homens. Glória a Deus. Nós estamos sempre presos em coisas que não agradam ao Senhor e não conseguimos amadurecer espiritualmente. Passamos o tempo e estamos ainda como meninos. Meninos inconstantes, a Bíblia diz, levado à roda por vento de doutrina. Escuta uma coisa lá, isso é legal, vai para lá. Escuta outra coisa legal lá, nossa, minha igreja a palavra é dura. O pastor, não sei o quê. O ouvido começa a gerar comichão, que a palavra de Deus fala, e vive numa batalha. Eu uso até um termo na igreja, às vezes brigando contra o altar. Porque o altar quer a vida dele, quer um sacrifício dele. Mas ele não quer. Ele quer se prender ao seu ego. Ele quer se prender à sua própria vaidade. E às vezes não conseguimos nos romper por causa disso, meus irmãos. Deus quer a sua vida. Deus quer a minha vida. Mas não podemos nos entregar da maneira que nós queremos. Nós precisamos nos entregar como o sacrifício precisa ser feito. Romanos 12 diz o culto racional. A inconformidade. Só entende isso, irmãos, quem é inconformado. O inconformado, ele busca separação, ele busca santidade, ele busca os propósitos genuínos e verdadeiros da obediência. E vivem em renúncia para que possam servir ao Senhor. Um dia eu ouvi uma pregação há quase 30 anos atrás. E uma pessoa interrompeu a pregação e falou para o pastor assim: pastor, mas Deus deu o livre-arbítrio. Sim, Deus deu o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser com o seu livre-arbítrio. Deus não vai interferir no seu livre-arbítrio. Você quer continuar desobediente, resmungão, murmurador, rancoroso, contencioso? Você quer continuar? Deus te deu o livre-arbítrio, você fala o que você quiser. Você quer obedecer, quer servir? Glória a Deus. Você é livre para tudo isso. E perguntaram ao pastor, mas e o livre-arbítrio? Deus não deu o livre-arbítrio? O pastor falou, deu. Mas o livre-arbítrio só serve para uma coisa na vida do crente. Na vida do cristão. Do servo, como você quer dizer, não sei. O livre-arbítrio só serve para uma coisa. Para ser renunciado. Eu vi tanta sabedoria naquela palavra, mas... porque é verdade. O livre-arbítrio na minha vida e na sua vida, ele tem que servir apenas para ser renunciado. Porque quando você renuncia o livre-arbítrio, você vive a vontade de Deus na sua vida. Você vive para Deus. E não tem coisa mais linda e maravilhosa do que viver para Deus. Do que se entregar para Deus e falar, Senhor, o Senhor me deu o livre-arbítrio, mas eu não quero ser escravo da minha vontade. Eu não quero viver pela minha vontade. Eu quero viver a sua vontade, aleluia. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável na minha vida. E a mensagem que eu deixo para a igreja nessa noite, para você que é cristão, que não é, independente de qualquer coisa, assuma a postura, assuma a forma mais maravilhosa que nos torna imagem e semelhança do Senhor. Forma de servo. E Deus será glorificado
através da sua vida, através da sua família, através das suas atitudes. Que você possa se despir do velho homem, nascer de novo e receber a nova natureza que há em Cristo Jesus. E você vai ver que os propósitos de Deus alcançarão a sua vida. As bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, quero fazer uma ressalva aqui, só lembrando que domingo nós temos 2 cultos. O culto domingo de manhã, que é o culto de consagração, café da comunhão, que se inicia 8 horas da manhã. 8 horas da manhã nós estamos iniciando o culto. Então, por favor, não chegue atrasado, tá? Procura chegar antes, né? Para que nós possamos todos viver ali os momentos maravilhosos do louvor, da adoração, e depois recebermos a palavra de Deus na nossa vida. À noite, culto de Santa Ceia. Aplique essa palavra no seu coração, na sua vida. Guarde no seu coração para que você não peque contra o Senhor. E à noite nós estaremos lá no culto de Santa Ceia, clamando, dizendo Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque esse é o meu desejo, eu tenho certeza que é o seu desejo e é o desejo da Igreja de Cristo aqui na Terra. Então, amanhã, 19 horas e 30 minutos, culto de libertação, nós estaremos lá e nossas atividades no domingo. Na sexta-feira, no sábado, vai ser colocado ali no nosso grupo, né, da igreja, sobre o café da manhã, e você participe, deixa ali a sua resposta, né, deixa ali a sua mensagem, e você que deseja participar conosco, está acompanhando essa live, não é? Não sei qual horário que esta mensagem vai chegar até você, mas participe conosco também, você é bem-vindo, independente da sua religião, tá? Às vezes a pessoa fala, mas é os evangelhos, não tem nada a ver não, irmãos. Ali todos são bem-vindos, o Senhor nos ama, amém? Então independente da sua religião, é uma benção que você esteja conosco ali, porque nós servimos a Deus, nós amamos ao Senhor e a sua palavra, e se você tem esse desejo de se despertar no seu coração, convidamos você, esteja conosco, e vai ser uma bênção para as nossas vidas tê-lo conosco, em nome do Senhor Jesus. E também se inicia nessa semana o treinamento Liderança Congregacional, para todos os irmãos do ministério compartilhar que são líderes, que não são líderes, que querem um dia ser líderes, que querem participar, não é? Querem desenvolver ali algo da parte de Deus para a sua vida. Contacta aí o Rafa, não é? Manda mensagem, Rafa, eu quero participar. O Rafa vai descrever, porque é ele que é responsável por tudo isso. Eu apenas faço as ministrações, é ele, a Vanessa, que vão estar impulsionando e disparando tudo isso para a vida dos irmãos. Amém? Vamos orar então a Deus em nome de Jesus. Se você pode, feche os seus olhos, mas abre o teu coração. Amém? Senhor Deus, papai querido e amado, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em tudo nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Obrigado por esta palavra, obrigado pela maravilha com qual o Senhor tem falado conosco, papai, aos nossos corações, porque existe um propósito, um amor, um desejo da parte do Senhor em nos instruir e nos resgatar para os princípios que o Senhor deseja aplicar em nossos corações. E eu te agradeço e te peço também nessa hora, meu Deus, que se houver alguma pessoa enferma, alguma pessoa que precisa de alguma oração específica, papai, eu não sei, mas o Senhor sabe. E o Senhor pode alcançar esta vida porque estamos buscando juntos o Senhor, meu Deus, a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade. Estamos juntos buscando ao Senhor, papai. E eu tenho certeza que o Senhor está vendo, olhando, assistindo cada uma das nossas orações, porque o Senhor é onipresente, onisciente, o Senhor é onipotente, papai. Da mesma maneira que o Senhor está aqui na sala da minha casa, o Senhor está em cada lar, papai. Aleluia! E ouvindo todas as orações que no mundo inteiro, papai,
ora e clama ao Senhor, e o Senhor atende e nos abençoa. Muito obrigado, papai, por esse privilégio de poder conversar com o Senhor, de poder pedir algo ao Senhor, porque no teu nome há todo o poder, papai. Por isso eu te agradeço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Até quinta-feira que vem, com mais uma live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifica. Forte abraço e que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, desde agora e para todos sempre. Amém.